Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós fazemos o comentário da revista de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E dentro da nossa configuração de comentário, nós sempre fazemos o comentário em 10 tópicos, canalizando, direcionando você para o eixo da nossa lição, que é o título da lição. Nossa lição desse trimestre vai tratar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje nós estaremos comentando a lição número 6, para 11 de fevereiro de 2024. Hoje são 18 de janeiro, o dia que nós estamos gravando essa lição. Rogo as orações dos irmãos em meu favor. Dia 24, querendo Deus, nós estaremos passando por aquela cirurgia que nós temos anunciado aí em todos os vídeos. Por isso que eu estou gravando aqui antecipadamente. Mas claro, quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar na semana da nossa EBD. Nós, toda segunda-feira, publicamos o nosso vídeo, a nossa aula já comentada. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, nosso conselho é que você se inscreva no canal e também deixe aí o seu like, ative as notificações para que você semanalmente, independentemente de que alguém mande para você já vai ter o vídeo, a nossa aula disponível aí no seu aparelho celular, no seu tablet, no seu computador, né? Enfim. Muito bem, queridos. Então, também pedimos a você que compartilhe este vídeo com outras pessoas, é importante. E também você pode aí no lugar do comentário, no vídeo aí do YouTube, você pode deixar o seu comentário, né, dizendo a cidade onde você está assistindo ao nosso vídeo, a nossa aula. Quero cumprimentar também os irmãos que nos assistem através de outras plataformas, aos queridos irmãos que toda quarta-feira recebem aí a aula através da Rádio Farol FM 90.1 aqui em Maceió, programa aí da Assembleia de Deus comandado pelo evangelista Adriano Oliveira. Também quero cumprimentar os queridos irmãos que nos ouvem através da rádio Web Capital, que é comandada aí pelo diácono Moacir Catarina. Um grande abraço ao servo do Senhor. Quero também cumprimentar aos que nos assistem, né, através da plataforma Rádio Web Gênesis, né, que é comandada aí pelo nosso querido irmão Ed Carlos. Deus te abençoe muitíssimo, meu irmão. E aos irmãos que nos assistem, né, através do portal AD Alagoas, que semanalmente também nos faz essa gentileza de colocar lá o nosso vídeo. Deus abençoe a todos muitíssimo. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e que você possa aprender, acrescentar alguma coisa ao seu conhecimento. Esse é o nosso objetivo. A lição de hoje, queridos, que vamos estudar, a lição número 6 para 11 de fevereiro de 2024, vai tratar sobre igreja, organismo e organização. O nosso texto áureo nos diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Depois nós vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que é o texto que vai dar fundamentação, obviamente, à nossa revista. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, que nos diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos,
houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Se você conferir nossa lição, irmãos, ela tem aí uma introdução, como eu sempre falo, em todas as lições, que vai dar aí uma visão panorâmica do que vai ser comentado. Depois nós temos o primeiro tópico, que fala da estrutura da igreja, e aí temos como subtópicos a igreja como organismo, a igreja como organização, organismo e organização. O segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado. Subtópicos, no seu aspecto local, a igreja, né? No seu aspecto litúrgico e ritual, e nós temos, então, o terceiro e último tópico, que trata sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Nós temos aí o governo episcopal, que nós vamos falar daqui a pouco, o presbiteral ou presbiteriano, o congregacional e o sistema de governo de nossa igreja. Muito bem. E aí, por fim, irmãos, nossa lição termina aí com uma conclusão. Claro que os irmãos lembram muito bem que não é a primeira vez que nós estudamos sobre esse assunto, não é? Que isso aqui nós estamos tratando de eclesiologia, a igreja como organização e igreja como organismo. Antes de fornecermos os tópicos, eu gostaria de elencar algumas coisas. Muito bem, a igreja como organismo, ela é, então, o corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça. Isso fala de igreja organismo. Esta igreja organismo está enquadrada naquilo que Jesus falou em João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Não é? E toda vara em mim que não dá fruto, o pai corta e lança fora. Não é? E aquela que dá fruto, ela permanece. E também o pai poda esta videira, para que ela possa também dar mais frutos. E lá no versículo 5, ele vai dizer assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ora, essa figura de Jesus como uma videira e nós sendo os seus galhos, isso fala de organismo vivo. Não é? Esta igreja organismo, ela é indivisível. Esta igreja organismo, ela é invisível. Ela é santa, ela é vitoriosa e ela é predestinada ao céu. A igreja está predestinada ao céu. Não tem como a igreja não chegar no céu, né? Agora, eu e você é que temos que ter cuidado para estar dentro da igreja, porque a igreja vai chegar no céu. Agora, eu e você precisamos permanecer na igreja. Isso nós falamos de organismo. Agora, quando nós tratamos de organização, nós estamos falando de convenções. As convenções tratam da igreja quanto organização. Os concílios,
onde são discutidas as questões doutrinárias da igreja e tudo mais. Isso também faz parte da organização. A administração, a igreja ela tem tesouraria, tem secretaria, tem um hall de membros, né? Tem uma equipe de construção, enfim, dependendo do tamanho da igreja, ela tem diversas áreas que vão trabalhar para que essa igreja tenha uma funcionalidade perfeita, né? A igreja tem disciplina, tem reconciliação de membros, né? Então veja que às vezes um irmão peca e ele é disciplinado. Bom, como está a situação dele com Deus? De repente, quando ele pecou, ele se prostrou diante de Deus, pediu perdão, o Senhor perdoou, tudo certo. Mas agora nós temos uma satisfação social, não é? E aí o crente é disciplinado, ele fica afastado das suas atividades, ele não fica participando da Santa Ceia, né? Pelo menos na Assembleia de Deus funciona assim. E ele fica aí em stand-by por um tempo. Isso faz parte da igreja organização, não é? A igreja lida com finanças, faz parte da organização. Então, nós trabalhamos aí organização e organismo. Muito bem. Eu coloquei aqui os tópicos, irmãos, assim, para a gente ir direcionando o nosso estudo, porque nós temos aqui igreja, organismo e organização. A minha proposta é que a gente fale a metade da lição sobre esta igreja, organização, e falemos a outra metade sobre a igreja organismo, né? Em alguns momentos nós vamos mesclar isso aí. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, apesar de não ser o começo da lição, eu coloquei igreja, organização e os tipos de governo. Esses tipos de governo não está falando da igreja organismo vivo, está falando da igreja organização. Então nós vamos, irmãos, lá para o terceiro tópico, subtópicos 1, 2, 3 e 4, que nós vamos ver a igreja organização e os tipos de governo. Então vamos lá para a gente conferir. Então veja só, a igreja tem diversos tipos de governo, né, ao longo da sua história. E hoje nós temos esses governos existentes, por exemplo, governo episcopal. O governo episcopal é um governo onde você tem o bispo, não é? Você tem ali o líder, que ele é que dá todas as determinações, não é? A igreja não participa nas decisões dessa liderança, né? Então, ele, como líder maior, como a pessoa que está acima, né, de todo o ministério ali, ele dá as determinações. Então vamos ver. Essa palavra episcopal vem do grego episkopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, como em Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo e por algumas denominações protestantes e pentecostais. Modelo episcopal. Então, o comando vem do bispo maior, daquele que está sobre todos na igreja. Depois nós temos o governo presbiteral ou presbiteriano, que em síntese a igreja elege um presbitério, esse presbitério é eleito, e esse presbitério, vamos dizer, fiscaliza o seu pastor. O pastor não pode realizar nada sem o consentimento desses líderes. Inclusive, esses presbíteros têm força para retirar o pastor da sua posição. Então, vamos lá. Governo presbiteral. O ofício de presbítero, que vem do grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, Atos 11:30, Atos 15:2. Contudo, no atual sistema presbiteral ou presbiteriano, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio
ou Assembleia Geral, que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. Nós temos sínodos, temos Supremo Concílio e etc. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. E a igreja presbiteriana, obviamente, né? Depois nós temos o terceiro modelo, que é muito adotado pelos batistas, né, e outras denominações, que é o governo congregacional. Não é um grupo de presbíteros que comanda, não é o bispo que comanda, mas quem comanda é a igreja reunida em assembleia. Então ninguém faz nada sem que essa assembleia reunida determine, né, ou vete o projeto que esteja para ser realizado. Então, esse sistema congregacional, né, é a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento. Vamos voltar, irmãos. Congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Quem diz quem vai ser o pastor, quem convida o pastor, se o pastor permanece, é essa igreja reunida em assembleia. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. Então, ficou muito entendido aqui. E aqui nós colocamos o sistema de governo de nossa igreja. Porque a gente pode perguntar, vê se todos esses sistemas de governo, a gente diz qual é o melhor, qual é o pior e tudo mais. Todos eles têm pontos positivos e todos eles têm pontos negativos. Eu acredito que o modelo ideal seja uma mescla entre esses três modelos, né? E nós vemos isso em nossa denominação. Então, o sistema de governo da nossa igreja, Assembleia de Deus. Vamos ver. No contexto norte-americano, é outra realidade. As Assembleias de Deus se aproximam mais do método de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional, e eu diria até presbiteriano. A gente não elege os presbíteros, né? Eles são separados e tudo, mas esses presbíteros participam de decisões na igreja? Sim. Então, eu digo que não só o governo episcopal e o congregacional, mas também uma pitada do governo presbiteral. Nossa igreja reúne. É, portanto, um modelo híbrido, ou seja, um modelo que pega um pouco de cada coisa, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, nossa Assembleia de Deus aqui no estado de Alagoas, nós temos um pastor-presidente, que é o pastor-presidente das igrejas da sede e das igrejas da capital, é presidente de todas as igrejas que estão no interior do estado. Ele é pastor-presidente da convenção dos ministros das Assembleias de Deus no estado de Alagoas e é o pastor também presidente da igreja e da convenção. E o nosso pastor, ele dá para nós a última palavra, mas ele não faz a obra sozinho, ele consulta sua mesa diretora, né, para tratar de alguns assuntos, tal, né, como se ali estivessem os presbíteros, vamos dizer, né, ele consulta ali. E algumas vezes nós vemos o nosso pastor reunido em assembleia, para prestar contas, né, do que foi gasto, tudo direitinho. Então nós vemos aí, né, o modelo episcopal, vemos o modelo presbiteral e vemos o modelo também congregacional. Muito bem. Isso porque, até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional
e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Então, meus queridos, hoje, tratando a nossa lição, ela é uma lição, não é, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que está subordinada à Convenção Geral das Assembleias de Deus. E nós já não temos no Brasil inteiro um modelo só. Por exemplo, esse modelo onde nós temos o nosso pastor que preside a igreja e a convenção aqui em Alagoas, em outros estados já não é assim. Lá já tem um pastor que preside a convenção e tem um pastor que preside a igreja. E às vezes aquele pastor preside a igreja da capital e dos interiores, cada pastor é presidente do seu campo, já é um outro modelo. Então, é muito mesclado, é muito variado se nós analisarmos a nível Brasil e a Assembleia de Deus a nível mundo. Mas aqui fica a explicação desses modelos. Modelo episcopal, creio que ficou claro para os irmãos, modelo presbiteral, modelo congregacional. E aqui eu deixo a minha opinião, né, que eu creio que seja o modelo que a nossa igreja adota, é que haja uma mescla, né, dos três modelos, porque todos eles têm seu ponto positivo e têm, aliás, seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então a gente pega o que é bom de cada modelo, monta um modelo e assim nós vamos caminhando aqui em Alagoas, não é? Há mais de 100 anos e Deus tem nos dado vitória. Glória a Deus por isso. Então eu deixo aqui como primeiro tópico, igreja, organização e os tipos de governo. O segundo tópico eu coloquei igreja, organização e as lideranças constituídas, né? Bom, aqui nós vamos ver no texto áureo, e esse texto áureo está na nossa leitura bíblica em classe, onde nós temos aqui, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões ou 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, né? Esta palavra é uma palavra, né, dos apóstolos. O que está vendo? Na nossa leitura nós vemos aqui que havia uma murmuração por parte dos gregos, mas eram judeus, né? Judeus que viviam fora de Jerusalém, né? Fora ali vamos dizer, do Estado de Israel. Então, eram chamados de gregos, e eles estavam criticando os hebreus, os locais, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, né? E aí os apóstolos se reúnem para resolver essa confusão e chama a multidão, olha aí a assembleia, né, dos discípulos, e aí os apóstolos dizem, olha, não é razoável que nós deixemos a palavra, né, e a oração e sirvamos as mesas. Então, o que é que os apóstolos estão dizendo? Olha, nós precisamos distribuir o trabalho na casa de Deus, né? O pastor, ele tem que se preocupar com as orações, com a administração da palavra, com o governo da igreja, mas nós temos que ter aqueles que servem as mesas, né? A igreja tem que ter pessoas em diversas posições. Então nós vemos aqui o momento em que a igreja primitiva escolhe os primeiros diáconos para se dedicar a esse serviço. Esses diáconos eram lideranças que estariam trabalhando, servindo aos irmãos e tudo mais. E nós vamos encontrar ao longo da Bíblia, por exemplo, quando Paulo fazia as suas viagens missionárias e que ele ia abrindo igrejas, né? Depois ele voltava estabelecendo lideranças para aquela igreja. Então, meus queridos, a igreja como organização, ela constitui suas lideranças. A igreja tem que ter suas lideranças. No nosso contexto, a igreja tem que ter o pastor presidente, tem que ter os pastores das igrejas, não é? As filiais, tem que ter os presbíteros que auxiliam seus pastores, tem que ter os evangelistas que saem em campo para fazer
o evangelismo, tem que ter os diáconos para servir as mesas, para visitar as viúvas, os órfãos e dar a assistência necessária. E nós entendemos que ministério não só é isso, né? Então, as diversas pessoas que estão nas diversas posições. Para que existem essas lideranças? Porque a igreja é uma organização. Tópico 1, subtópico 2. A igreja como organização. Então, veja bem, a forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia, existia, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílio. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. Então, quando nós tratamos de igreja organização, vamos pensar nas lideranças que são constituídas. Elas são constituídas para manter a organização. Terceiro tópico, a igreja, organização e administração elaborada. O que é que eu quero dizer? Que quando nós falamos de administração, nós entendemos que estamos falando de organização. Então, vamos aqui, nós temos uma igreja sede, né, que está sobre nós, né? Nós trabalhamos em função da nossa igreja sede, onde está o nosso pastor. Então, a igreja sede, ela administra as finanças, nas construções, no envio de missionários, né, na manutenção geral, eu posso dizer, de toda a capital e de todo o campo, muitas vezes, porque o pastor às vezes ajuda um campo que está necessitando, aquela coisa e tal. Então, o recurso vai para a igreja sede, passa pela igreja sede, não fica lá. E lá o nosso pastor, com a administração, que hoje nós temos uma administração, e podemos dizer que é uma administração louvável, uma administração organizadíssima, e lá os recursos são distribuídos. Então, isso é administração. Você chega lá, você tem uma pessoa responsável pelo controle de patrimônio, você tem tesouraria, você tem secretaria para cuidar do rol de membros, carta de mudança, carta de transferência, carta, enfim, você tem a equipe de compras, você tem a equipe de obras. O que é isso? A administração. Tudo isso trabalha em função da igreja aqui no nosso estado. E as demais igrejas do Brasil também vão fazendo isso. Isso fala de organização. Aí alguém diz assim, não precisa de templo, não precisa de igreja construída, igreja somos nós, pessoas. Não, irmãos, nós somos a igreja, obviamente, mas nós necessitamos disso. A igreja tem que ter um lugar para reunir, um lugar para cultuar, e cultuando ela tem que ter uma organização. Até o nosso corpo, que é um organismo vivo, ele precisa de organização. Então, igreja, organização e administração elaborada. Vamos para o nosso plano de aula da Revista de Mestre, e lá na sugestão de método, está escrito assim, a importância da organização, de uma liderança, da submissão necessária, da boa comunicação, de cada um desempenhar a sua função de sua organização. E o que mais julgar que enfatize a forma como um grupo de pessoas necessita de alguns critérios organizacionais para o seu progresso, tanto individual quanto coletivo, em prol de uma missão em comum. Vamos também lá na aplicação, observe. Muitos cristãos não compreendem a importância do zelo quanto à doutrina e liturgia eclesiásticas, confundindo-as com institucionalismo ou legalismo. De fato, precisamos ter vigilância para não incorrer nesses erros. Contudo, não é a organização em si que nos incita a eles.
Na criação, olha aqui, o Espírito de Deus pôs ordem no caos. Assim como, desde o Antigo Testamento, o Senhor já ensinava o seu povo de maneira detalhada a organização e ritos necessários na devida adoração e santificação. Então, meus queridos, está aqui, não é, a necessidade dessa igreja organização e sua administração, que controla fisicamente, não é, toda a igreja. Quarto lugar, igreja organização e os rituais estabelecidos. Os rituais fazem parte desta organização. Nós vamos a um culto, tem um momento que nós oramos de joelhos, depois nós levantamos, nós cantamos os hinos da harpa, depois dos hinos da harpa, nós damos oportunidade aos departamentos para cantarem, depois nós apresentamos visitantes, depois nós recolhemos os santos dízimos e ofertas, e depois nós ministramos a palavra de Deus, e depois impetramos a bênção apostólica, sempre nesta ordem, não é? E isto faz parte de um ritual, não é? E este ritual precisa ser engessado, precisa ser rígido, não pode mudar? Pode mudar alguma coisa quando necessário for. Agora, nós temos este ritual porque nós fazemos parte de uma organização. Senão fica de cabeça para baixo. Daqui a pouco alguém está começando o culto com a bênção apostólica e está terminando com os hinos da harpa. Fica de cabeça para baixo, né? Então é preciso que haja uma organização. Vamos para o tópico 2 e subtópico 2, que também tem uma observação aqui interessante. Veja bem, toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto, estabelece costumes que devem ser observados. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, realizando a ceia do Senhor. O que é isso, irmão? São os rituais, os ritos, não é? E isso faz parte da igreja organização. Muito bem. Nós vamos ver ainda, por último tópico sobre a organização, igreja organização e suas particularidades tradicionais. Eu quero enfatizar esse tópico, colocando ele como um complemento à nossa lição, porque nós lemos aqui, os irmãos vejam, né, que nessa último comentário que eu fiz aqui do aspecto litúrgico e ritual, aqui tem uma parte que diz, estabelece costumes que devem ser observados. Então, sempre que nós aclamamos alguém no culto administrativo, nós informamos e que a Assembleia de Deus ela tem as suas doutrinas, o seu credo, ela tem também os seus bons costumes, que nós herdamos dos nossos pais, e nós, avaliando no tempo moderno, a gente entende que dentro desses costumes existem princípios que devem ser observados. Então, a gente segue, não é, as prescrições bíblicas que estão claras, as doutrinas bíblicas que estão claras, e por inferência, nós adotamos também bons costumes. Então, as pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus, elas têm que estar atentas a isso. Quais são os costumes da Igreja Assembleia de Deus no que se refere às vestes, né? A gente busca trajar-se decentemente. Pastor, onde é que está escrito na Bíblia que a gente tem que trajar-se assim, tal? A Bíblia manda ter pudor e modéstia. Então, a gente deduz, trajar-se decentemente. E, enfim, e outros costumes. Nós cantamos os hinos do nosso inário, não adianta querer tirar. Em alguns lugares já não cantam mais, mas nós aqui preservamos. Né? O nosso pastor gosta de preservar, como nós aprendemos dos nossos pais, vem funcionando há 100 anos, né? Então, por que ficar mexendo nessas coisas? Óbvio, né, irmãos, que outras coisas que a modernidade pede e que não fere os princípios bíblicos e não ofende aos costumes da igreja,
nós também adotamos. Mas nós somos muito felizes por termos a nossa identidade de Assembleia de Deus. Isso faz parte da igreja organização com as suas particularidades tradicionais. Sexto lugar, nós vamos agora tratar um pouquinho de organismo. Igreja-organismo em sua estruturação universal e invisível. Quando nós dizemos que a igreja ela é universal e que ela é invisível, nós não estamos falando de organização, estamos falando de organismo. Onde está a igreja? Não sei. Eu sei que dentro do templo onde nós nos reunimos, ali existe algumas pessoas que são igreja e outras que não são. Quem é igreja, pastor, e quem não é igreja? Eu não sei. Ela é invisível. Às vezes a gente vai olhando e vai vendo a frutificação e desconfia que alguém é e que alguém não é. A gente desconfia. Ou quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Mas nós não podemos sair apontando, dizendo quem é igreja e quem não é igreja. Mas nós sabemos que essa igreja ela é universal, porque ela está em todas as partes do mundo, inclusive os que já dormiram em Cristo fazem parte dessa igreja, e ela é invisível. Né? Então, isso nós estamos falando de igreja-organismo, uma igreja universal e invisível. Também vamos aqui para o sétimo ponto, onde nós tratamos igreja-organismo como corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, que é o nosso próximo tópico. Mas nós somos corpo de Cristo. Eu conversava hoje com um diácono aqui na minha casa e eu estava dizendo para ele que de todas as figuras que existem na Bíblia, que a igreja é um edifício, que a igreja é coluna e firmeza da verdade, que a igreja é a noiva de Cristo, que a igreja é a esposa de Cristo, né? Para mim, o que mais descreve a igreja é a igreja como corpo, né? A igreja como corpo, né? Essa interdependência que existe entre nós. Então, você, meu irmão, sozinho não é igreja. Você sozinho não é corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Eu quero ler aqui, né, na Bíblia Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se você tiver aí a Bíblia, abra para você acompanhar com a gente essa leitura, porque eu não tenho aqui de cor, então vou seguir lendo aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 14. Como é que está escrito? Olha o que Paulo diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Vamos lá, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, esta composição de membros, esse conjunto de membros como um corpo, veja aqui tem mão direita, mão esquerda, cabeça, nós temos aqui orelhas, ouvido, nariz, boca, não é? Nós temos pernas, braços, isso tudo é uma composição que forma o corpo. Quando a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, a Bíblia está falando de igreja, organismo. Tópico 1, subtópicos 1 e 3, vamos ver isso aqui também interessante, que vai nos dizer assim: um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo, com as diferentes funções de seus órgãos e membros, é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo,
a igreja existe organicamente. Pronto, irmãos, fechamos aqui então o nosso 7º ponto. O 8º é uma continuação, igreja organismo, tendo Cristo como cabeça. Porque às vezes nós temos o entendimento de que nós somos membros do corpo de Cristo, mas há pessoas que ainda não assimilaram que esse corpo tem cabeça. Não é uma mula sem cabeça, é um corpo que tem cabeça. E se nós temos cabeça, irmãos, a mão não faz o que quer. Tudo que o meu corpo faz é comandado pelo cérebro, né? Então, quem é o cabeça da igreja? Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E, então, pastor Walter, nós andamos debaixo de que orientação? Debaixo da orientação do Espírito Santo. Então, se você é um membro do corpo de Cristo, você não faz o que quer, não vai para onde quer, não fica onde quer e tal. Você está sob comando de um cabeça. Quem é este cabeça? Este cabeça é Cristo. Vamos aqui para a carta aos Efésios, um pouquinho à frente, capítulo 4 e o versículo 15, que diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ainda, Efésios 5, 23, diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E para fechar, Colossenses 1, 18, que diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então eu destacaria aqui que esta igreja organismo, ela vive sob ou debaixo de uma cabeça. E esta cabeça, não é, ela é dirigida, não é, ou dirige o corpo pelo Espírito Santo. Quem nos dirige, quem nos orienta, não é, quem nos ensina, tudo é o Espírito Santo. Então, somos dirigidos pelo Espírito Santo. 9º e penúltimo lugar, ainda a igreja organismo. Igreja organismo como edifício vivo. A Bíblia trata a igreja como edifício vivo. E isto não é organização, é organismo. Igreja como edifício vivo. Veja que nesse edifício a pedra angular é Cristo, a pedra de esquina é Cristo, a construção, cada tijolinho sou eu e você. A nossa carreira cristã é uma construção, a caminhada da igreja é uma construção, não é? Nessa construção, cada um faz uma atividade. Veja que numa construção você tem quem assenta cerâmica, você tem eletricista, você tem quem cava alicerce, você tem quem bate a laje, quem faz alvenaria. Enfim, nós temos muitas pessoas que participam dentro de uma construção. Qual é a sua função, meu irmão, nessa construção? Deus lhe dotou de talentos e você deve estar ocupado em alguma coisa na obra de Deus. Neste grande edifício, você é um tijolinho, você dá também a sua participação. E por último, irmãos, igreja organismo como noiva de Cristo. Falar da igreja como noiva de Cristo é falar da igreja organismo. Esta noiva, ela se caracteriza pela brancura das suas vestes, né? Falando da sua santidade. Esta noiva fala do compromisso que ela tem com o noivo. E esta noiva fala daquela que está aguardando o noivo para o casamento. Nós estamos aguardando ao Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja. Meus queridos, está aqui uma exposição singela, eu admito, né? Mas eu acredito que possa lhe direcionar. Você pode pegar cada tópico desse, dar uma enxertada aí, versículos que vão vir à sua memória. Eu também sou limitado pelo tempo, não posso alongar muito em cada tópico. Mas fica aqui uma orientação para que o professor não diga o que eu vou falar,
para a classe, né? Eu vou ficar nadando aqui e tal. Às vezes a gente tem dificuldade de retirar essas pérolas da lição para aplicar na classe. Mas fica aí 10 tópicos. Se lhe servir, eu vou ficar muitíssimo satisfeito. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe. Até nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.